Mateus capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 17. Semana passada nós falamos sobre Jesus, o Verbo Eterno, não é? Jesus como participante da obra da criação. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre a genealogia do Senhor Jesus. Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. Mateus capítulo 1, do 1 ao 17. Estou lendo aqui na Nova Almeida, atualizada. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Versículo 10. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Que o Senhor ilumine o estudo da palavra dele. Bom, semana passada, nós estudamos sobre Jesus Cristo, o Verbo Eterno. Essa série de pregações, chamada de Cristologia, como vocês sabem, ela tem o objetivo de ensinar sobre a vida e obra do Senhor Jesus. Nós já falamos sobre Jesus na eternidade passada, e agora o objetivo é nós falarmos sobre a linhagem real e terrena que liga Abraão até Jesus. E aqui, a gente precisa trazer um princípio da reforma de volta para esse estudo. Qual que é o princípio da reforma que deriva do nosso sola escritura, não é? Que diz que somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. Tem um outro princípio que deriva dele, que é o tota escritura. O tota escritura diz que toda a escritura, não só apenas a escritura, mas toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, como diz 2 Timóteo 3,16. Vocês creem nisso? Se vocês creem nisso, vocês creem que que Deus ele não colocou absolutamente nada na Bíblia à toa, certo? Inclusive os nomes nas genealogias. Então é disso que a gente vai falar hoje. Qual que é a importância dessa genealogia para a história de Jesus, para o relato de Jesus? Bom, eu tinha os slides aqui, só um pequeno disclaimer aqui, só que o meu computador, ele explodiu. Então estou usando o computador da Gabi, eu estou sem os slides, tá? Mas acompanhe aí. Vamos lá. Quem escreveu esse relato que nós estamos lendo? O escritor desse evangelho é Mateus, que também é chamado de Levi, certo? É um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, ele é ex-publicano, e a história dele pode ser encontrada em Mateus capítulo 9. Por que Mateus escreveu esse relato? Por que Mateus escreveu o evangelho de Mateus? O objetivo fica muito claro desde as primeiras palavras do livro, não é? Mateus, ele era judeu, escrevendo para judeus, para apresentar Jesus Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento. Lembrem-se que o objetivo do Evangelho de João era apresentar Jesus como Deus. O objetivo do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias, ok? Conceito que nós vamos falar a respeito daqui a pouco. Algumas coisas importantes têm que ser consideradas a respeito dessa genealogia que nós lemos aqui. Primeiro, as filiações nem sempre são diretas.
tá bom? Muitos desses gerou fulano, gerou ciclano que vocês estão lendo aí, não são filiações diretas, algumas são, algumas não, porque na concepção judaica, não é? Não necessariamente a pessoa anterior à pessoa próxima ganha o título de pai. A palavra gerou no grego não tem essa propriedade de ascendência direta necessariamente, tanto que em hebraico a mesma palavra usada para filho também é usada para descendente, até por isso Jesus é chamado filho de Davi, mesmo ele não sendo filho direto de Davi, ok? Um outro aspecto dessa genealogia que é ligado ao anterior é o seguinte: nem todos os membros da linhagem de Abraão até Jesus estão incluídos aqui. Mateus ele intencionalmente deixou alguns nomes de fora e a gente vai ver os motivos já já. E a última coisa a ser considerada nessa genealogia é a seguinte: a relevância desses nomes para os destinatários originais desse texto, que eram os judeus. Muitas vezes nós não compreendemos a importância das genealogias bíblicas, e a única coisa que nós conseguimos pensar, né, enquanto nós lemos um relato desse é tipo, será que eu estou pronunciando esse nome certo? É a única coisa que a gente consegue pensar. Mas para os judeus que receberam essa mensagem originalmente, cada nome aqui tem uma trama por trás que marca fatos históricos importantíssimos para o povo de Israel. E para nós, cada um desses nomes representa a fidelidade de Deus em cumprir a promessa de enviar um Salvador para a Terra. Então vamos começar lá do versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, primeiramente ele diz que é um livro de genealogia, né? Genealogia se refere ao registro dos antepassados de alguém, nesse caso Jesus. Nem Marcos nem João registraram genealogias de Jesus, porque o objetivo deles não pedia isso. Porém, Mateus, né, em desejar mostrar aos judeus a importância de Jesus, considerou a genealogia algo indispensável. Uma coisa importante de falar a respeito, Lucas também nos dá a genealogia de Jesus, no capítulo 3 do seu evangelho, mas ela apresenta aspectos um pouco diferentes da genealogia vista em Mateus, e algumas teorias são colocadas para justificar esse fato, de que a genealogia de Lucas ela é diferente da genealogia de Mateus. A primeira teoria usada para justificar esse fato é a de que Mateus ele se preocupa em apontar a linhagem real de Jesus, a ligação entre os reis, porque Mateus ele quer apresentar Jesus como rei de Israel, né? Essa é uma das teorias. A outra teoria, outra maneira de explicar por que tem essa diferença no Evangelho de Lucas, é que Lucas teria escrito usando a genealogia de Maria e não de José. O que se sustenta pelo fato de que Lucas, quando ele estava escrevendo seu evangelho, como ele não foi testemunha ocular, ele não era apóstolo nem nada, ele conduziu uma série de entrevistas em Israel, inclusive com Maria, para escrever o seu evangelho, motivo pelo qual Lucas é o único evangelista a registrar a infância de Jesus. Então essa é a segunda teoria, de que Lucas teria escrito a genealogia de Maria e deixado o nome dela de fora por uma questão de costume judaico. E a terceira teoria seria de que Lucas considera uma ascendência puramente biológica, não é? Sem apresentar pais, e isso é importante, pais registrados legalmente em Israel, devido à chamada lei israelita do levirato. Não sei se vocês se lembram, Deuteronômio 25 exigia que mulheres que ficassem viúvas, né, cujos maridos morreram sem suscitar descendência, sem terem filhos, elas teriam que se casar com o irmão do seu falecido marido, para suscitar uma descendência legal para ele, de forma que o pai biológico era um, mas o pai no registro era outro. Então, todas essas teorias podem ser usadas para explicar as diferenças entre algumas genealogias da Bíblia, não só daqui para Lucas, mas dos livros de Reis para o livro de Crônicas e por aí vai, né? Quando as histórias se repetem. Bom, é isso que a gente está estudando aqui, a genealogia real de Jesus. A segunda coisa que a gente vê nesse primeiro versículo é o nome da pessoa a quem essa genealogia se refere, Jesus. Jesus, de acordo com o capítulo 21 do versículo 21 desse mesmo capítulo, significa Yahvé salva. Esse é o nome escolhido para o nosso Salvador. Outro personagem da Bíblia no Antigo Testamento teve o mesmo nome, com alguma variação na tradução dos nossos idiomas, né? Lembram de Josué, que liderou o povo após Moisés e foi o líder que colocou o povo de Israel na Terra Prometida? O nome dele também é Jesus, né? O nome de Jesus, é o mesmo nome no hebraico. E Josué, tendo sido o homem que conduziu o povo à Terra Prometida, aqui na Terra, Jesus é apresentado como rei, e no decorrer dos evangelhos vemos que ele também é o líder que coloca o seu povo eleito de Deus, na Terra Prometida celestial, a Nova Jerusalém. Aleluia, nós vamos morar com o nosso Senhor Jesus no céu, ele é que nos conduz
para dentro da nossa terra prometida, assim como Josué conduziu o povo no Antigo Testamento. E Jesus também aqui é chamado de Cristo. Vejam, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Esta palavra é o equivalente grego à palavra Messias do Antigo Testamento, que significa ungido. No Antigo Testamento nós lemos que algumas figuras eram ungidas, ou seja, untadas, submetidas a uma cerimônia de consagração para uma missão específica. No Antigo Testamento nós vemos que o rei era ungido para reinar. Vemos que o sacerdote era ungido para exercer seu sacerdócio, e de maneira metafórica, os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, também foram ungidos. Messias é a palavra hebraica que significa ungido. Messias em grego é Cristo. Chamar Jesus de Cristo, o Messias, significa dizer que ele é não somente um dos ungidos, mas ele é o ungido absoluto, citado no Salmo capítulo 2, não é? Rei absoluto, sacerdote absoluto, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que nós chamamos ele de Cristo. Ele, segundo a Escritura, é o Rei absoluto, o sacerdote absoluto, e por isso ele é o ungido. Ele não é só um dos ungidos, ele é o Cristo, ele é o Messias. E esse é o tom do Evangelho de Mateus, apresentar Jesus como Cristo, o Rei, sacerdote absoluto de Israel. E vejam também que Jesus é chamado de Filho de Davi, um título extremamente importante. A designação de Filho de Davi se repete 6 vezes durante esse evangelho. Deus havia prometido a Davi que a sua descendência sentaria para sempre no trono de Israel. E essa promessa ela vai se repetindo ao longo do Antigo Testamento. Eu vou ler alguns relatos para vocês. Salmo 89, 20 a 29, diz o seguinte: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi, a minha mão estará sempre com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem ele será humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a minha rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Percebam a dualidade da profecia que Deus faz sobre Davi, mas apontando para Jesus. 2 Samuel capítulo 7 conta para a gente o momento que Davi queria construir um trono para Deus, lembrem? Um lugar de adoração para Deus, mas Deus disse: não será você que construirá esse trono para mim, será o teu filho. Naquele momento o filho se referia a Salomão, mas de uma maneira mais ampla, aquela promessa apontava diretamente para Jesus. Não é? Ele está escrito assim em 2 Samuel 7, 12 e 13: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, farei surgir depois de você o seu descendente, Deus falando para Davi, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Davi morreu, Salomão morreu. Esse texto está falando de Jesus, que continua vivo e reinando até hoje, certo? Só mais uma referência aqui no Antigo Testamento, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2 diz: do tronco de Jessé, né, Jessé que é pai de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ainda em Isaías, no capítulo 9, ele diz: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ou seja, quando Mateus chama Jesus de filho de Davi, ele está fazendo referência a todas essas passagens do Antigo Testamento que prometiam um descendente que viria da raiz de Davi, viria da descendência de Davi, que reinaria para sempre em Israel, certo? E aí, aleluia, não é? As promessas de Deus não falham. Continuando aqui nesse mesmo versículo 1, Jesus é apontado como filho de Abraão, como não poderia ser diferente. Abraão, o primeiro patriarca, a primeira pessoa com quem Deus, após a queda, firmou uma aliança de proporções nacionais. Não é? Prometeu a ele uma terra e uma descendência gigantesca, e um pacto eterno com essa descendência. Jesus ser chamado de filho de Abraão dá a ele um lugar especial na história da redenção. Lembrem de Gênesis capítulo 12, quando Deus firma a sua promessa com o patriarca Abraão. Ele diz:
O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O fato de Mateus começar a citar a genealogia de Jesus em Abraão e não ir mais para trás do que isso, percebam, Abraão é a primeira pessoa que é citada. Abraão não foi a primeira pessoa da terra, antes de Abraão teve muita gente, mas o fato dele começar em Abraão e não antes mostra que ele era um judeu tentando alcançar judeus, já que Abraão era a figura mais importante do judaísmo, porque nele toda a trama de Israel se inicia. Então, o primeiro versículo desse evangelho, no primeiro versículo desse evangelho, Jesus ele é colocado num lugar de supremacia, como descendência de Abraão prometida desde Gênesis 12, e também como descendente legítimo do rei Davi, sendo rei do povo de Deus de maneira étnica, por ser judeu, de maneira legal, por ser descendente do rei, e espiritual, por ser o Cristo, o sacerdote que faz a ligação absoluta entre o povo de Deus e o próprio Deus. Vejam o versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aqui nós temos a história dos 3 patriarcas. Abraão, aqui o Senhor fez a promessa de um povo. De Abraão, um homem velho, marido de uma mulher estéril, nasce de forma milagrosa o menino Isaque, a quem Deus pede como sacrifício no Monte Moriá. As palavras de Deus, quando ele pede que Abraão sacrifique Isaque, são impressionantes. Gênesis 22:2 diz, Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, vá até o Monte Moriá. Ali ofereça ele em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Sabemos pela história que Abraão, prestes a sacrificar o seu filho, creu, apesar da dor, que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. E quando ele estava prestes a sacrificá-lo, Deus o interrompeu e proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Fato que fazia alusão à vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que naquele mesmo monte, Moriá, que depois veio a ser conhecido como Monte Calvário, foi sacrificado em favor de todos nós. Então Isaque, filho de Abraão, cresceu, teve 2 filhos, Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Deus, em sua soberania, de acordo com Romanos 9, amou a Jacó, aborreceu a Esaú, dando ao filho mais novo, Jacó, o direito da primogenitura. De Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel, vem as 12 tribos da nação de Israel, dentre elas Judá, de cujas mãos Jacó promete que o cetro jamais se afastaria. Gênesis 49, do 8 a 10, antes de Jacó morrer, ele faz a seguinte promessa a respeito de Judá, seu filho. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos do seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, daí vem o apelido de Jesus, leão da tribo de Judá. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Percebam uma coisa nesse verso, né? Esse verso 2. Mateus cita apenas Abraão, sem citar nenhum parente dele. Mateus não cita Ismael, por exemplo, que também era filho de Abraão, irmão de Isaque, e nem Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque. E os motivos são óbvios, já que ele está traçando uma linha, né? Até uma pessoa, Jesus Cristo. Porém, ele o faz em Judá. Ele diz Judá e os seus irmãos. Ele não diz só Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou Judá e avança. Ele diz Judá e os seus irmãos. E qual a importância disso? O ponto é que o Messias prometido na história de Israel, ele deveria emergir na matriz do povo da aliança. Nem o meio-irmão de Isaque, nem Esaú, irmão de Jacó, se qualificam como povo da aliança, mas os irmãos de Judá, sim. Eles são as 12 tribos do povo de Israel, nação escolhida por Deus para representá-lo na terra até a vinda do Messias. Então perceba que toda a informação que Mateus coloca aqui tem alguma relevância na história da revelação. Vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Bom, Pérez e Zera, ao contrário dos outros filhos de Judá aqui, provavelmente são citados juntos porque eles são irmãos gêmeos.
mas o único que é importante para a linhagem de Jesus aqui exatamente, né, para a linha que é o Pérez. E no livro de Ruth, quando nós lemos o capítulo 4 do livro de Ruth, não precisa abrir, eu leio daqui, Ruth 4:12 diz assim, que os filhos que o Senhor lhe der, falando para Ruth, que os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, perdão, falando para Boaz, marido de Ruth, que os filhos que o Senhor lhe der com essa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho de Tamar, filho que Tamar deu a Judá. E nos versículos 18 a 22 de Ruth 4, ele diz assim, essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, tal, exatamente como é citado aqui, nesse trecho. Para quem não se lembra, Ruth é uma moabita. Ela vem de uma terra chamada Moabe, terra pagã, conhecida por suas perversidades sexuais, nação inimiga de Deus. Ruth, que era de lá, ela vai para Israel após perder o seu marido, acompanhando a sua sogra Noemi, né? E ela se casa com um homem chamado Boaz, um descendente de Judá. E aí ela veio a ser bisavó do rei Davi, Ruth, e portanto ascendente do Messias. O que Deus fez na vida de Ruth foi algo maravilhoso, principalmente se nós nos lembrarmos de como nasceu a nação de Moabe, de onde ela veio. Moabe, o pai dos moabitas, era filho de Ló, fruto de uma relação incestuosa com a filha mais velha. Uma história horrorosa que deu origem a uma nação extremamente problemática. Ruth, uma moabita, ser parte da ascendência de Jesus é a prova de que não há limites para a graça de Deus. Outra coisa importante a ser citada a respeito desse trecho é o nome da prostituta Raabe, citada no livro de Josué, uma gentia, ou seja, ela não era do povo de Israel, era gentia, que ajudou os israelitas a conquistarem a terra prometida e depois se uniu a eles. Mais uma vez, uma mulher cheia de pecados foi remida e fez parte da ascendência do nosso Salvador, Jesus Cristo. Uma mulher que vem de uma nação depravada sexualmente e uma prostituta cananeia. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Percebam que o único homem chamado de rei aqui é Davi, apesar de Salomão e tantos outros na genealogia também terem sido reis. O ponto é que Davi, ele foi o rei que recebeu de Deus a promessa de gerar uma linhagem real eterna. Então, usar a palavra rei ao lado do nome de Davi, excepcionalmente, evocava uma nostalgia, levantava uma espécie de esperança escatológica nos judeus do século I. Isso deixa ainda mais claro que o objetivo de Mateus aqui é mostrar Jesus como rei, é mostrar que o Messias apareceu. Versículo 7 a 10. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Esses nomes, eles parecem, tudo indica que eles foram tirados de 1 Crônicas, capítulo 3, fala quase que exatamente a linhagem dessa maneira. Mas algumas gerações, né, de acordo com o que está lá em 1 Crônicas, são puladas por Mateus aqui intencionalmente. E a gente pode imaginar os motivos disso, apesar disso não estar tão claro em relação ao texto, né? Roboão, que é citado aí, filho de Salomão, ele foi responsável pela grande divisão que houve na nação de Israel. Após a morte de Salomão, esse Roboão assumiu o trono, mas devido ao descontentamento do povo em relação aos impostos, houve um movimento separatista. E as 10 tribos do norte proclamaram Jeroboão, uma outra pessoa, como seu rei. Israel ficou dividido entre reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, que era o reino de Judá. E aí, após Roboão, nós temos aí o nome de Asa, que foi um excelente rei do Reino do Sul. E percebam, depois que houve essa cisão, lá no Reino do Norte, diversas famílias diferentes reinaram. No Reino do Sul, que era o Reino de Judá, a descendência de Davi continuou certinha, até Jesus. Ela nunca foi interrompida. Fora o momento de exílio e tal, mas aí sempre voltava, né? Aí nós temos o nome de Asa, né, que foi um excelente rei no Reino do Sul, na nação de Judá, assim como Josafá também foi, mas aí ele gerou o rei Jorão, que foi um rei mau, foi um rei ruim, que fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Entre Jorão e Uzias, 3 nomes foram emitidos aí, Acasias, Joás e Amazias, provavelmente por causa da relação que eles tinham com Jezabel e Acabe.
Mas essas omissões provavelmente não são por causa disso, provavelmente elas são para garantir o intervalo de 14 gerações, que é citado no versículo 17 entre Davi e o exílio da Babilônia. Então, alguns nomes foram pulados nesse intervalo aí, mas isso garante as 14 gerações, e a gente já vai ver por quê. Versículo 11. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Bom, esse exílio babilônico, ele marcou uma interrupção, né, no reinado da linhagem de Davi. O povo de Israel foi arrancado da sua terra, levado cativo em uma terra estrangeira, e o trono do rei Davi ele foi temporariamente descontinuado. Foi um evento muito importante na história do Antigo Testamento, inclusive, há uma teoria que a menção seus irmãos aqui no versículo 11 referia-se não aos irmãos de Jeconias propriamente, mas aos judeus que foram levados à Babilônia, todos os irmãos judeus. Lembrem-se que foi nesse tempo, durante o exílio da Babilônia, que a Bíblia registra histórias como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram salvos da fornalha acesa de Nabucodonosor, pelo que muitos acreditam ter sido uma aparição veterotestamentária de Jesus no meio deles, no meio da fornalha. E também nesse mesmo período acontece a história do profeta Daniel, que profetizou também sobre a segunda vinda de Cristo durante o cativeiro. E nessa época que eles estavam no cativeiro, né, foi escrito o livro de Ezequiel, por exemplo, quando com certeza o povo ele já estava se perguntando se as promessas que Deus havia feito para Davi, que teria um reinado eterno, haviam falhado. Será que Deus esqueceu da promessa que ele fez? E Ezequiel nos lembra que não. Quando a gente vai lá em Ezequiel capítulo 37, no finalzinho, ele está escrito assim: o meu servo Davi reinará sobre eles. Olha só, a promessa se mantinha. E todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitarão nela, eles e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o príncipe deles para sempre. Ora, Davi já tinha morrido nessa época. Então, de quem que ele está falando? Do descendente de Davi, do ungido que viria, Jesus. O povo não precisava perder as esperanças, Deus restauraria a nação. Deus continuaria o trono de Davi. Versículo 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Bom, isso é depois do exílio, né, quando eles já haviam voltado. Então, os livros que narram com mais detalhes a volta do cativeiro, o momento que a nação foi liberta e levada de volta para a terra, são os livros de Esdras e Neemias. E Mateus cita aqui Salatiel como pai de Zorobabel, em concordância com Esdras capítulo 3, e Zorobabel acaba se tornando um modelo meio que messiânico, um tipo de Cristo. Como nós chamamos em teologia, né? Figuras que prediziam a vinda de Cristo eram chamados de tipos de Cristo. E Zorobabel é um deles. Olha o que está escrito lá no livro de Ageu, capítulo 2, 21 a 23. Deus falando ao profeta Ageu: fale a Zorobabel, governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra, os que andam entre eles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Claramente aqui ele está falando sobre a descendência de Zorobabel, Jesus. Versículos 13 a 15, Zorobabel gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sadoc gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Nesse trecho especificamente, algumas coisas acontecem. Nós não podemos precisar com certeza quando nesse período aí aconteceu isso, mas em algum momento entre Zorobabel e José, pai de Jesus, marido de Maria, o trono de Davi foi mais uma vez descontinuado, devido a todas as guerras que aconteceram no período que é chamado de interbíblico ou intertestamentário, o período de 400 anos entre o final do Velho Testamento e o início do Novo. Nesse período, a Grécia dominou o mundo inteiro culturalmente, aí depois Roma dominou o mundo inteiro politicamente, inclusive Israel, e aí eles acabaram colocando um rei lá em Israel, na região da Judéia, né? Que era um dos territórios que eles tinham organizado politicamente ali. Ele colocou como rei ali o rei Herodes, que não era nem israelita, que era um rei dos Edomitas, né, descendente de Esaú, sem respeitar a linhagem de Davi. Herodes era o rei que reinava quando Jesus nasceu, certo?
Então, nesse momento, o trono de Davi havia sido descontinuado. Então, a promessa da vinda do Messias, do rei absoluto de Israel, ela estava muito pungente. O povo, ele queria essa libertação do jugo de Roma. E, de novo, Jesus, Mateus aqui está escrevendo para judeus. Olha a ênfase dele em querer apontar que Jesus é o Messias. No versículo 16, mais uma vez, nós vemos Deus restaurando o trono de Davi sobre o povo escolhido. Versículo 16 diz: Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o ungido, o rei absoluto, o sacerdote absoluto. As palavras escolhidas nesse versículo são ideais, porque elas expressam exatamente qual é a relação entre Jesus e José. Legalmente, de acordo com a linhagem genealógica de Abraão até Jesus, ele seria filho de José, civilmente falando, legalmente falando. E, portanto, ele faz parte da linhagem real de Davi. Mas, biologicamente falando, o Senhor Jesus ele nasceu de uma mulher, Maria, concebido pelo Espírito Santo, quando ela ainda era virgem, e, portanto, ela foi apenas um receptáculo do menino Jesus, não passando para ele a semente do pecado que vinha desde Adão. Aqui, o perfil que Mateus quer apresentar de Jesus, ele é totalmente explicitado. Jesus é, etnicamente falando, Jesus é descendente de Abraão. Portanto, ele é da linhagem do povo escolhido, de Israel. Legalmente falando, civilmente falando, Jesus é filho de José e Maria, e, portanto, descendente de Davi, sendo o rei legal de Israel. Agora, espiritualmente falando, Jesus aquele é o próprio Deus, que encarnou sem ser fruto de coabitação entre homem e mulher, e, portanto, ele nasceu de uma mulher virgem, e, portanto, não recebeu o fruto do pecado de Adão, sendo um homem perfeito, sem mancha de pecado, e, portanto, qualificado para ser o nosso sacerdote perfeito, o último, o nosso salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, lá em Hebreu, o autor de Hebreus é muito claro quando ele diz, antigamente os sacerdotes tinham que ir lá oferecer propiciação pelos pecados deles e do povo. Jesus não tem pecado nele, ele foi propiciação totalmente pelo pecado do povo. E o versículo 17 diz assim: todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Tem uma coisa muito bacana que precisa ser entendida aqui. Era de costume, entre os escritores judeus, arrumar as genealogias de acordo com algum esquema conveniente. Essa mentalidade cronológica, de A a Z, linear, sabe, passo a passo, direta aristotélica que a gente tem, é uma coisa muito recente, muito ocidental. Mateus, ele organiza aqui não só a genealogia de Jesus, mas o livro todo, na verdade, de Mateus é organizado assim, de uma maneira quase que temática. Não existe uma linha, Jesus estava aqui, aí no minuto seguinte ele foi para lá, ele foi para lá. Não é assim que o livro de Mateus é organizado. O livro de Mateus é organizado por temas, certo? Existem algumas frases centrais de transição nesse livro, para vocês entenderem isso, que encerram e iniciam, na verdade, ciclos didáticos da vida de Jesus, pegando aspectos do ensino de Jesus e aspectos da vida prática dele, colocando tudo organizadinho. Quem está participando dos estudos de terça-feira está vendo isso. E as frases dele sempre levam na seguinte linha: Jesus, ele começou a ensinar tal coisa. Aí ele fala sobre várias coisas relacionadas àquilo, vida dele, ensino dele, aí encerra. E Jesus encerrou aquele ensino e foi para outro lugar. Aí Jesus começou a ensinar outra coisa. Querem ver esses ciclos em Mateus? Olha só. Mateus 5, quando ele vai começar o Sermão do Monte, ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e passou a ensiná-los. É o primeiro ciclo didático de Mateus. Lá em Mateus capítulo 7, ele acaba o Sermão do Monte. Ele diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, e aí ele encerra um ciclo. Em Mateus 11 ele começa outro, dizendo: Jesus acabou então de dar essas instruções e foi para outro lugar. Mateus 13 de novo. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, foi para outro lugar. Mateus 19 de novo. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, de novo. Aí Mateus 26. Quando Jesus acabou de falar essas palavras, veja, são ciclos temáticos que acontecem em Mateus. Então, primeiro o Sermão do Monte, milagres, parábolas, Jesus vai para Jerusalém e Jesus ressuscita. Então, sempre começando. Jesus começou a ensinar aqui, terminou aqui. Começou a ensinar aqui, terminou aqui. Para vocês entenderem como que funciona a cabeça de Mateus. Como que funciona a cabeça de Mateus? Por que isso é importante? Porque a genealogia segue a mesma lógica. Mateus intencionalmente organiza o seu material de forma lógica, tendo como base os ensinos de Cristo e momentos da vida dele que apontam para esses ensinos. E aqui ele fala que
foram 14 gerações, né? Entre Abraão e Davi, entre Davi e o exílio, entre o exílio e Jesus. Vejam, as 14 gerações aqui não são literais, tá? Ele pulou várias pessoas de maneira intencional. Porém, o propósito é traçar uma linha de raciocínio de Abraão até Jesus e organizar isso em ciclos de gerações usando como referência esses 3 momentos. Abraão, Davi, Davi, exílio, exílio, Jesus. Assim, ele organiza esses eventos de maneira lógica, apontando os principais acontecimentos entre eles e facilitando a compreensão. Tem uma explicação elegante, inclusive, pelo motivo dele ter escolhido o número 14, que é porque na língua hebraica, cada nome da língua hebraica, ele tem um representante numérico. Tem um cálculo lá que você faz. O seu nome em hebraico teria um representante numérico, né? O livro do Apocalipse, inclusive, nos alerta a calcularmos o representante numérico do número do anticristo, que é 666, por exemplo. E o representante numérico do nome de Davi é 14. E todos tendo isso em mente, ele usa esse 14 de forma simbólica, de forma mnemônica, para ajudar as pessoas a memorizarem, certo? Para que elas tivessem na cabeça um panorama geral da história de Jesus de Abraão até a vinda do Cristo, certo? É por isso que ele organiza de 14 em 14, para que a gente associe isso ao nome de Davi e para que a gente se lembre de maneira didática, certo? Então, esse é o plot da genealogia de Jesus em Mateus. Bom, para encerrar aqui, algumas coisas que essa genealogia ensinam para a gente, para a vida prática. Primeiro, a graça de Deus ela é maior do que o pecado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. O número de pessoas más que são mostradas nessa genealogia é impressionante. E mesmo assim, Deus decidiu entrar na história através dela. Por quê? Porque a graça de Deus é mais poderosa, é mais relevante do que o pecado. É como diz Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. As origens de Jesus não remontam aos problemas da família terrena dele, remontam ao próprio caráter de Deus, na eternidade, que redime até mesmo os pecados da família de onde ele nasceu. A gente vê isso até no Cântico de Maria, quando ela reconhece que o bebê dela é salvador dela. O segundo ponto é o seguinte, as barreiras que Deus quebra. Veja, isso fica claro na inclusão dessas 4 mulheres aqui. Além de Maria, 4 mulheres foram citadas. E, diferentemente da maioria das genealogias hebraicas que usavam apenas nomes de homens, né? E, primeiro, por que ele colocaria o nome de mulheres se isso não era comum? E por que essas mulheres? Por que ele não colocou o nome de mulheres mais preeminentes como Sara, Rebeca ou Lia, esposa de Jacó, por exemplo? Ele intencionalmente cita Tamar, que teve um relacionamento incestuoso com o próprio sogro, em Gênesis 38. Ele cita Raabe, uma prostituta gentia que se juntou aos israelitas no livro de Josué. Ele cita Ruth, a Moabita, que era extremamente mal vista entre os israelitas e pertencente a uma nação sexualmente depravada, e Batseba, que teve um relacionamento adúltero com Davi, né? E em seguida, né, Davi mandou matar o Urias, né, o marido dela. Ou seja, o fato dessas 4 mulheres serem citadas quebra, em primeiro lugar, a hegemonia masculina que reinava no consciente coletivo judaico. E isso foi reafirmado por Jesus em episódios quando ele trata, por exemplo, com a mulher samaritana, com Marta, com Maria Madalena e com a mulher adúltera em João 8. É a quebra dessa hegemonia masculina. Outra coisa, na genealogia de Jesus, 3 dessas mulheres aqui são com certeza estrangeiras e uma quarta provavelmente, Batseba, que por ser casada com Urias, que era heteu, provavelmente ela também era estrangeira. Ou seja, quebrou aqui a barreira entre judeus e gentios. Jesus não veio só para o povo judeu, ele veio para o mundo inteiro. E quando ele cita mulheres assim piedosas como Ruth e Raabe, né, que apesar de seus pecados são piedosas, em contraste com mulheres problemáticas como Tamar e Batseba, ele mostra que todos, absolutamente todos, precisam de um salvador, quebrando a barreira entre pessoas supostamente boas e supostamente más. Então, barreiras quebradas na genealogia. E um último comentário é o seguinte: Jesus ele é a solução da humanidade. Vejam, quando nós olhamos para o comportamento humano, e aí para encerrar isso, e para os desvios do comportamento humano, os teóricos tentam sempre traçar diferentes razões pelas quais as pessoas agem como agem e cometem as iniquidades que cometem. Muitas teorias foram sistematizadas ao longo das eras, né? No último século, especificamente, houve 3 que foram as mais relevantes, né? A teoria geneticista, ou a teoria da herdabilidade, que crê que o nosso comportamento ele é biologicamente condicionado.
A teoria psicológica de Freud, que diz que o ambiente familiar pode ser o maior responsável pelos comportamentos problemáticos. E tem também a teoria sociológica, né, compilada por Karl Marx principalmente, que defende que a tendência humana se orienta pelas relações de trabalho e de capital. A afirmação dele é que se você nasceu em lugar pobre, desfavorecido, você tem comportamentos problemáticos. A salvação, na concepção de Marx, seria educação, trabalho, enfim. Essas três teorias, elas trazem recortes da vida e sistematizam esses recortes como se eles fossem toda a verdade. É claro que existem resquícios de verdade em cada uma dessas teorias, mas resolva os problemas apresentados pelas três e você não resolverá os problemas comportamentais da raça humana. Jesus veio de uma família extremamente problemática, com situação social extremamente problemática, e não teve nenhum dos desvios de caráter defendidos pelas três teorias. Por quê? Porque ele não herdou o cerne do problema. A doença do comportamento humano se chama pecado. A transgressão da lei de Deus, o desvio moral dos padrões de Deus. E Jesus nasceu sendo o único ser humano da história que não se relacionou com essa doença maldita chamada pecado. Jesus nasceu limpo, sendo Deus, obedeceu a lei de Deus de maneira perfeita, se tornando assim a solução última para o ser humano. Mude a genética e você não resolve o problema do comportamento humano como os geneticistas creem. Dê a alguém a família perfeita e você não resolve o problema do comportamento humano como os freudianos creem. Dê a alguém as melhores condições sociais e econômicas e você não resolve o problema comportamental humano como os marxistas creem. Apresente Jesus a alguém. E em se convertendo, essa pessoa será salva. Jesus é a solução. Jesus Cristo é santo porque ele não herdou o pecado de Adão. E ele te convida a ser santo como ele é. Jesus te chama a ser uma nova criatura. Nascer de novo. Nascer dele. Sem as amarras do pecado. Louvado seja o nosso Salvador que desceu do seu trono de glória, desceu como homem para nos salvar. Essas são as lições que nós podemos extrair da genealogia do nosso Senhor Jesus, que agora está na terra. E semana que vem nós vamos falar sobre o nascimento dele, propriamente dito. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu vou pedir para o Claudinho, você pode fazer uma oração para nós, para encerrarmos? Posso sim. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado por tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor inspirou, Pai, esses escritos, Pai, e podemos hoje realmente te conhecer, Pai, através da Bíblia. Obrigado por isso, Senhor, e que realmente, Pai, a Bíblia continue sendo a nossa regra